A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1 e versículo de número 24 ao 28, que vai nos dizer assim: havendo-o desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que Ana, ela foi fiel àquilo que ela disse para Deus. Ana, quando ela estava em grande amargura, quando ela estava em grande dor e sofrimento por não poder gerar, ela fez um voto ao Senhor. E ela pediu ao Senhor que o Senhor atendesse o voto dela. E ela foi detalhista no que ela pediu para Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que você tem feito petições ao Senhor. E Deus vai atender as suas petições. E Ele diz para você: seja fiel no que você me prometeu. Seja fiel no que você falou que faria. Muitas vezes nós fazemos promessas ao Senhor e não cumprimos. E a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não pagar. Hoje o Senhor diz para você: eu serei fiel como nos detalhes. Arabacandarasturabá. Eu fui na história de Ana, porque Deus foi detalhista. A Bíblia nos diz que Ana enfatiza que ela queria um filho varão. Se tu me deres um filho varão, a ti eu entregarei como devolvido ao Senhor por todos os dias de sua vida. Ou seja, eu entrego ele para serviço do Senhor. Aí eu te faço uma pergunta: foi fácil para Ana? Tantos anos sem gerar, tantos anos, irmão, sem poder ter um filho. Quando ela tem um filho, quando a alegria chega nos braços dela, ela precisa devolver ao Senhor. Foi fácil para Ana cumprir aquele voto? Não. Eu sei que muitas vezes não é fácil cumprirmos alguns votos, não é fácil fazermos segundo aquilo que a gente prometeu ao Senhor, mas se Deus foi fiel para cumprir o que a gente pediu para Ele, nós precisamos ser fiéis como Ana aqui foi. Declare comigo: eu vou ser fiel no que eu falei a Deus. Eu vou ser fiel no que eu falei a Deus. Você observa aqui de maneira muito clara, irmãos, a fidelidade de Ana. Ana concebeu, deu à luz a um filho. E este filho, irmãos, foi desmamado. E ela leva este filho consigo para devolver diante do Senhor. Deus tinha uma obra maior para este menino. Quando você observa a história de Ana, você vê que o ventre dela, a madre dela, ela foi cerrada pelo Senhor, porque Deus tinha um propósito maior. Tem portas, irmãos, que Deus fecha na minha e na sua vida, para que a gente possa fazer a vontade dEle, para que a gente possa prometer e cumprir aquilo que Ele quer que a gente venha fazer. Você acha mesmo que se Ana, ela pudesse gerar, ela iria prometer ao Senhor que ia dar o primeiro filho dela ao Senhor? Não. Ela precisou passar pela impossibilidade. Às vezes, Deus permite as impossibilidades para que você venha fazer um voto com Deus, para que você venha se posicionar como Deus, Ele quer que você se posicione, mas se posicione cumprindo aquilo que você falou ao Senhor que você faria. Você vai ver aqui, irmãos, que Ana, ela foi fiel naquilo que ela falou que faria ao Senhor. E ela devolveu o menino a Deus. E Deus entregou para Ana, irmãos, muito mais do que ela pediu. Ela pediu ao Senhor um filho. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, você vai observar isso aqui, ó. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana deixou bem claro: o menino será nazireu.
O menino será separado por todos os dias de sua vida e eu o entregarei ao Senhor. Ana fez um voto aqui fácil? Não. Mas nós vemos, irmãos, que mesmo não sendo fácil, Ana foi fiel no que ela falou. Seja fiel no que você falar a Deus. Seja alguém que vota com consciência, sabendo que Deus é fiel para cumprir o que Ele promete, e você tem que ser fiel para fazer o que você falou para Deus que faria. Quando você é fiel a Deus, Deus te entrega muito além do que você pediu, do que você pensou, ou até mesmo do que você imaginou. Declare comigo: o meu Deus tem algo maior para mim se eu for obediente a Ele. O meu Deus tem algo maior para mim se eu for obediente para Ele. Ana recebeu um filho conforme o que ela havia pedido, e não somente um filho, porque Samuel foi um sacerdote, um profeta e um juiz, ou seja, o propósito de Deus era muito maior do que Ana imaginava. Talvez você tenha passado por escassez, por porta fechada, para que você se posicione como Deus quer e faça a vontade dele. Porque a vontade de Deus não era dar somente um filho para Ana mostrar para Penina. A vontade de Deus não era somente tirar Ana da vergonha. A vontade de Deus não era somente dar um filho homem para Eucana, não. A vontade de Deus, irmãos, era para um propósito naquela casa. Deus tem um propósito maior aí. Faça votos que você possa cumprir. Fale para Deus que você vai fazer coisas que você vai realmente fazer, que você vai ver Deus te abençoando. Você vai ver Deus abrindo portas na sua vida. Muitas vezes nós não recebemos algumas coisas porque não nos posicionamos como Deus quer. Eu tenho certeza, irmãos, que Ana já havia orado pedindo filhos ao Senhor. Mas chegou um momento em que Ana orou de maneira diferente. Faça uma oração diferente hoje. Faça uma oração entregando nas mãos de Deus verdadeiramente aquilo que você quer e peça para a glória de Deus. Diga: Senhor, será para a glória do teu nome. Se o Senhor fizer, eu vou fazer isso aqui que o Senhor tem colocado no meu coração. Porque, irmãos, Deus às vezes coloca as coisas no nosso coração, mas nós não queremos fazer e por isso a porta se fecha. Mas a partir do momento que nós nos prontificamos a obedecermos às ordens do Senhor, independente do que isso venha nos custar ou nos causar, nós vemos as portas se abrindo. Com certeza uma grande dor veio sobre Ana quando ela precisou entregar o filho ao Senhor. Mas ela entendeu: eu falei a Deus que eu faria e Deus foi fiel para cumprir o que eu pedi. Agora eu vou ser fiel ao entregar aquilo que eu falei que entregaria. Mesmo que isso tenha que me custar algo. Porque vai ter momentos que para fazer a vontade de Deus, para fazermos aquilo que o Senhor designar para a nossa vida, vai nos custar. Não vai ser fácil. Mas Deus diz hoje: se você resolver se posicionar, se você resolver fazer a minha vontade, se você resolver fazer aquilo que eu tenho ordenado para a sua vida, você vai ver as coisas mudando, portas se abrindo e o impossível acontecendo, Deus entregando para você além do que você pediu, pensou, até mesmo imaginou. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Se você colocar Deus em primeiro lugar, se você fizer para a glória de Deus, se você pedir para a glória de Deus, você vai ver Deus fazendo muito além na sua história. Tudo que você entrega ao Senhor, toda entrega na sua história, na sua vida, na sua casa, na sua família, não é em vão. Porque tudo que nós colocamos diante do altar de Deus, Deus nos entrega, irmãos, porção dobrada, triplicada e muito mais do que isso, se Ele quiser. Para que possamos entender que Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o colocam em primeiro lugar. Ana colocou Deus em primeiro lugar, ela não colocou Samuel. Quando Deus lhe entregar uma bênção, também não coloca essa bênção em primeiro lugar. Não esqueça o lugar que Deus ele tem que ter na sua vida. Ela entendia que o filho era fruto de uma bênção que Deus entregou para ela, mas o abençoador era maior do que a bênção. Nunca esqueça disso. Nunca coloque a bênção como se ela fosse maior do que o abençoador. Nunca coloque acima de Deus o milagre que Ele lhe entregar, porque se você fizer isso, Ele tira de você. Porque nada pode estar no lugar de Deus. Declare comigo: o meu Deus tem que ter sempre o primeiro lugar na minha vida. O meu Deus tem que ter sempre o primeiro lugar na minha vida. Quando Ana entrega Samuel para serviço da casa do Senhor, ela não estava sendo, irmãos, desalmada. Ela não estava sendo alguém que não se apegou, que não amou o filho. Não foi isso. Ela resolveu entregar diante do Senhor porque ela entendia: o abençoador é maior do que o milagre que Ele me entregou. E eu preciso entender isso diariamente. O que você precisa entender, irmãos, é que o milagre não pode tomar o lugar de Deus. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar.
Você vai ver aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2 e versículo de número 20 e 21. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para a sua casa. Aqui você vai ver Eli reconhecendo que Ana tinha feito um sacrifício que não estava sendo fácil para ela, mas que ela foi fiel a Deus, e por isso Eli profetiza sobre a vida dela uma bênção abundante, ou seja, ele profetiza mais filhos na história de Ana. Ele profetiza que não vai ser somente aquele filho que ia ser gerado na madre dela, Arabacandarasturabaia, mas que Deus entregaria para ela muito mais. Hoje Deus, ele diz para você, será além do que você pede, imagina, ou até mesmo sonha. Se você me entregar, se você colocar em primeiro lugar, se você voltar e pagar, se você for fiel a mim acima de todas as coisas, até mesmo do milagre que eu te entregarei abundância. Irmãos, quem é apegado a milagres não vive a abundância de Deus. Mas quem se apega a Deus em primeiro lugar e busca Ele em primeiro lugar e agrada a Ele em primeiro lugar, Deus faz a abundância acontecer. E foi isso que aconteceu na história de Ana. Declare comigo: como houve abundância na história de Ana, haverá na minha, porque eu vou obedecer. Como houve abundância na história de Ana, haverá na minha, porque eu vou obedecer. Resolva se posicionar hoje. Resolva obedecer a partir de agora, que você vai ver Deus fazendo muito mais do que você pede, imagina ou até mesmo sonha. Versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. Quem abençoou a Ana, irmãos? O Senhor. Por quê? Porque Deus viu o sacrifício dela. Deus viu o quanto ela foi fiel. Deus viu o quanto, irmãos, ela obedeceu a ordem do Senhor, o quanto ela falou e foi obediente àquilo que ela estava falando, e ela concebeu. Ana concebe, e a Bíblia nos diz, e teve 3 filhos e 2 filhas. Você observa aqui que Deus entregou para ela muito além do que ela pediu, porque no capítulo de número 1 que eu li para vocês, lá está escrito que Ana pediu um filho varão, um filho. E Deus entrega para ela 3 filhos e 2 filhas. Deus entrega para ela além do que ela pediu. Por quê? Porque Ana foi fiel. Muitas vezes, para sermos fiéis, irmãos, vai ser doloroso. Mas nós precisamos obedecer, porque assim acontece, irmãos. Na vida daqueles que obedecem tem bênção. Tem recompensa, tem retribuição, porque Deus, irmãos, Ele conhece os nossos esforços e Ele não deixa isso passar desapercebido. Sabia disso? Deus não deixa os nossos esforços passarem desapercebido aos olhos dEle, mas Ele nos recompensa. Mas Ele nos retribui. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor, como diz aqui a palavra, ou seja, Deus cuidou de Samuel. Ana teve mais filhos e Deus estava cuidando de Samuel. Se você voltar e cumprir, se você prometer e pagar, se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus vai cuidar de tudo que lhe pertence. Deus vai cuidar daquilo que você entregou nas mãos dEle. Não tenha medo de se entregar nas mãos do Senhor. Não tenha medo de entregar a Deus aquilo que é importante para você. Porque Samuel era muito importante para Ana. Mas Ana não teve medo de entregar para o Criador a criação dele. Não tenha medo de entregar para o Criador o seu milagre. Não tenha medo de entregar nas mãos de Deus aquilo que você ama, porque Deus vai cuidar nos mínimos detalhes. Às vezes nós queremos cuidar dos nossos filhos. Às vezes nós queremos cuidar do nosso casamento com a nossa própria força. A sua parte quem faz é você. É claro que você tem que cuidar, mas eu estou falando aqui de um cuidado em excesso, querendo tomar o lugar de Deus. E muitas vezes ficamos frustrados. Por quê? Porque só Deus, irmãos, pode cuidar de maneira perfeita. De maneira perfeita nós não cuidamos. Nós fazemos a nossa parte com as nossas limitações. Nós damos o nosso melhor. Mas Deus é quem faz de maneira perfeita o cuidado acontecer, o zelo acontecer, a proteção acontecer. Por isso entregue tudo nas mãos de Deus. Entregue o que Ele preocupa, o que Ele angustia. Faça votos com Deus que você possa cumprir, porque Deus, Ele tem milagres reservados para a sua vida. Deus tinha milagres para a casa de Ana. E Deus fez acontecer depois que Ana se posicionou como Deus queria. Talvez está faltando de você um posicionamento para que milagres aconteçam.
para que a porta venha se abrir. Eu sei que às vezes, irmãos, nós queremos continuar na mesmice, mas Deus hoje diz para você: saia da zona de conforto. Para Samuel chegar na história de Ana, ela precisou sair da zona de conforto. Ela precisou se abdicar da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, do seu próprio eu, para viver os planos de Deus. Viva os planos de Deus, porque o que Deus tem reservado para você é o melhor. Declare comigo: eu vou viver os planos de Deus, porque o que Ele reservou para a minha vida é o melhor. Eu vou viver os planos de Deus, porque o que Ele reservou para a minha vida é o melhor. Se você escutar a voz do Senhor atentamente e obedecer o que Ele está lhe instruindo, tenha certeza de uma coisa: você viverá bênçãos dos céus e Deus vai te entregar além do que você pede, imagina ou até mesmo sonha. Vote e pague, fale e cumpre, peça, mas também diga a Deus que é para a glória dEle, que você verá a sua vida mudar completamente. Deus tira você da vergonha. Deus tirou Ana da vergonha e entregou para ela muito além do que ela pediu. Deus vai tirar pessoas aqui de vergonha quando você se posicionar diante dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão especial, nos mostrando, Pai, que a tua vontade tem que estar em primeiro lugar. Ana só recebeu a Samuel quando ela colocou o Senhor em primeiro lugar, quando ela entendeu que tinha que ser para a glória do teu nome, quando ela entendeu, Pai, que o Senhor precisava estar em primeiro lugar na vida dela. Senhor, que a tua vontade esteja em primeiro lugar na nossa vida. Que possamos, meu Deus amado, nos posicionarmos como o Senhor quer. Nos direciona qual é o posicionamento que o Senhor requer para que a nossa bênção chegue. Nos mostra, Senhor, como nós devemos nos posicionar para que Samuel venha chegar, para que o milagre venha acontecer, para aquilo que pedimos ao Senhor venha acontecer, Pai amado, e o teu nome seja glorificado. Pai, que a gente nunca coloque a bênção no lugar do abençoador, porque o abençoador precisa estar em primeiro lugar. Ana te colocou em primeiro lugar, por isso ela recebeu muito além do que ela pediu. Que possamos te colocar em primeiro lugar, Pai, para que possamos assim viver muito além do que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos, pois o Senhor é galardoador daqueles que te buscam, daqueles que te glorificam e te colocam em primeiro lugar. Ó Senhor, que possamos ter a força para te obedecermos, porque se nós formos obedientes, o Senhor tem uma colheita excelente e extraordinária para a nossa vida. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que cada pedido de oração seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Vai abrindo porta, vai curando, vai libertando, vai, meu Deus amado, repreendendo toda astuta cilada do inimigo, toda ferramenta preparada contra os teus filhos. Vai dando aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Pai, eu te peço também que o Senhor tome, meu Deus amado, cada um que está aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Que você possa ser obediente ao Senhor. Não foi fácil para Ana obedecer, mas ela entendeu. Se eu falei, se eu pedi, se eu prometi e Deus cumpriu, é sinal de que eu tenho que cumprir aquilo que eu falei. Peça a Deus para te dar direção de como você deve se posicionar, de como você deve pedir. Peça ao Espírito Santo para lhe instruir a pedir para a glória de Deus, que você vai ver milagres acontecendo e Deus te entregando além do que você pede, imagina, até mesmo sonha. Não peça para os seus próprios deleites, não peça para você mostrar para as pessoas, para você ostentar, não. Peça para que o nome do Senhor seja glorificado e tenha no seu coração a vontade
oportunidade de glorificar o nome do Senhor e obedecer aquilo que você falou que faria, que você vai ver sua história mudando. Deus entregou para Ana, além do que ela pediu, pensou ou até mesmo imaginou. Deus vai surpreender o seu coração se você o colocar em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ana colocou Deus em primeiro lugar e Deus trouxe um grande acréscimo para a vida dela e tirou ela da vergonha. Deus vai tirar você da vergonha quando você entender que Ele precisa estar em primeiro lugar todos os dias da sua vida e que tudo tem que ser para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Peça para a glória de Deus e milagres acontecerão. Que Deus te abençoe.